Que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo, nos abençoar e nos trazer todo o entendimento que a gente precisa. Que a vontade dEle é que a gente cresça e conheça. Por isso a gente precisa entender as Escrituras, precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos saber o que as Escrituras nos falam. Qual é a vontade de Deus, o que está ali, o que está expresso, ou seja, para que serve? Qual é o propósito de fato das Escrituras, ou seja, desse ajuntamento de livros que a gente tem na Bíblia, porque é nada mais, nada menos do que isso, porque a Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos por diferentes pessoas, mas o que nós precisamos entender é que nós temos que conhecer. Se nós queremos conhecer Deus, compreender a sua vontade, nós precisamos conhecer as Escrituras e entender a sua importância para as nossas vidas e o quanto ela pode nos ajudar nessa caminhada. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos agir segundo uma ignorância, segundo um pensamento religioso, que é inerente à natureza humana e que não traduz em nada o querer e nem a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é fundamental, tá? Porque conhecer as Escrituras, para nós que afirmamos ser filhos de Deus, não é uma opção. É uma responsabilidade, é uma obrigação, porque é a única forma que nós temos de conhecer de fato. E mais do que conhecer de fato, aquilo que seja a vontade de Deus e o querer de Deus, é também o instrumento que Ele nos dá para que a gente possa aprender a julgar o que nós estamos ouvindo ou o que nós estamos vendo, de maneira que nós, como filhos, possamos agir segundo aquilo que seja o querer de Deus. Amém? Então, assim, vai ser um tempo gostoso, a gente vai refletir um pouquinho sobre alguns aspectos das Escrituras. Profundo? Não. Se fosse para discutirmos, apresentar, falar fatos históricos, nós demoraríamos muito aqui. Mas nós precisamos entender que a gente precisa buscar esse conhecimento, esse entendimento da vontade de Deus. Porque só assim nós vamos viver como Ele quer, da maneira como Ele quer e como Ele deseja. Porque nela está expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Baixa a tua cabeça. Vamos ter um tempo de oração, vamos agradecer a Deus, e a gente é grato a Ele por tudo que Ele faz. Ou pelo menos precisamos aprender a sermos gratos a Deus por tudo que acontece, por tudo que nos sobrevém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse domingo, agradecemos por Tua palavra, porque ela nos conduz ao conhecimento do Teu querer. Por isso, Senhor, que a gente possa ser instrumento para a expressão do Teu querer, o Senhor possa me conduzir segundo aquilo que seja o Teu coração, segundo o Teu desejo, abrindo entendimento, discernimento e me deixando ser usado por aquilo que é da vontade do Teu Espírito. Peço também, Senhor, por cada irmão presente, que o Senhor possa abrir o entendimento, o discernimento, para que possa compreender plenamente o Teu querer e Teu desejo. Nos conduza, Senhor, neste tempo, de maneira que a gente possa crescer, desenvolver uma consciência daquilo que seja o Teu desejo para as nossas vidas. Amém? Queridos, muitas vezes nós espiritualizamos muitas coisas e fazemos isso muito no pensamento natural e não segundo aquilo que seja o querer de fato de Deus. A gente usa até mesmo a Bíblia parcialmente para desenvolver todo esse pensamento espiritualizado que não traduz nem o querer e nem a vontade de Deus, traduz simplesmente uma religiosidade. E é fácil. Isso está na nossa natureza humana, a religiosidade. Então, tanto que quando observamos, tem várias religiões no mundo. Mas nós fomos chamados para viver uma religião? Não. Embora Tiago fala de uma religião verdadeira, ele fala na realidade de um modo de viver, de um estilo de vida, de um entendimento claro daquilo que seja o querer de Deus. Que ele fala que a religião verdadeira, o que é? Não é contribuir, ajudar visitar os órfãos, as viúvas,
Isso traduz o quê? Uma ação, uma vida, que se traduz em oferta em favor do outro. Nós precisamos entender que a nossa vida, nós somos chamados para viver uma vida, para prestarmos um culto a Deus que se traduz em oferta em favor do outro. Mas eu preciso conhecer. Por isso, quando eu falo das Escrituras, ela está falando do quê? Ela fala do plano de Deus para o homem, da vontade de Deus para o homem, ou seja, o que ele planejou, o que ele fez, como ele fez, quando ele concebeu as coisas, porque muitas vezes na nossa falta de conhecimento, nós pensamos muitas vezes, Cristo foi um jeitinho que Deus deu para resolver o problema daquilo que não deu certo. Isso é verdade? Não, não é. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, a gente pode ler e ver que Cristo, a igreja, a família, foi planejada muito antes da criação, muito antes de nós cairmos, de afastarmos, de morrermos nos nossos pecados. Para vocês verem que isso está nas Escrituras, e a gente precisa saber. Fora isso, tem várias outras coisas que trazem um entendimento diferente. Por isso, conhecimento, ele fala do quê? Nós temos um processo que a gente precisa assimilar na nossa vida, para que a gente possa transformar em algo prático aquilo que Deus nos chama para viver, ou seja, no nosso dia a dia. Para que a gente não viva uma religiosidade ou uma espiritualidade cheia de hipocrisia, onde eu aparento uma coisa, mas na realidade a minha cabeça, o meu modo de viver, as coisas que eu faço, não traduz nada daquilo. Como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Nós já falamos sobre isso. Eu preciso do quê? Eu preciso de um conhecimento, ou seja, conhecimento nada mais é do que pegar e estudar, dedicar a estudar, a compreender. O que nós precisamos entender é que o processo de conhecimento da vontade de Deus das Escrituras, ele segue um pouquinho diferente, a gente vai estar comentando. Mas eu preciso de conhecimento que se traduz em inteligência. Para que, tendo este conhecimento, eu possa ter a consciência daquilo aonde eu estou inserido, ou seja, da vontade de Deus, do querer de Deus, do que Ele fala. O conhecimento, e isso gerando para mim uma consciência clara daquilo que é a realidade espiritual, aí então eu vou transformar em ações aquilo que Deus fala. Faço isso no meu esforço? Aí a gente vai saber que não. Isso depende do quê? De fé, de aceitar aquilo que Deus fala, daquilo que Ele promete, são suas promessas, que estão onde? Nas Escrituras. Mas é isso que eu preciso lembrar sempre. Mas dá para conhecer as Escrituras e conhecer a vontade de Deus sem conhecer as Escrituras? Não, eu preciso conhecer. Do que ela mais fala? Então ela fala dessa vontade, ela fala desse querer. O que mais? Ela ensina-nos a andar nos caminhos de Deus, ou seja, andar segundo aquilo que seja a vontade de Deus. É isso que ela fala. E ela fala do que também? Ela fala da natureza humana. Fala de que é o homem de fato. Fala sobre nós, sobre quem somos. Por isso que a gente fala, por que a Bíblia é tão atual, as Escrituras é tão atual? Porque ela não fala de questões simplesmente naturais e de uma época. Ela não é um livro histórico. Ela fala do homem, de quem ele é, da sua natureza, e fala da vontade eterna de Deus. E isso não depende do que? De época, isso não depende de tecnologia que está envolvido. Nós podemos observar quando a gente lê as Escrituras e vê como Deus vai colocando as coisas no tempo certo, na época certa, e você pensa assim, olha, tudo estava pronto para acontecer conforme Deus planejou, ou seja, Ele foi preparando todas as situações. Por que Cristo veio naquela época? Por que Ele veio durante o Império Romano? E por que a igreja logo depois cresceu como cresceu? E por que foi fácil esse crescimento? Então a gente tinha toda uma condição natural preparada para isso. Quem permitiu tudo isso, obra do acaso? Sabemos que não. Nosso Deus não é um Deus do acaso. Ele planejou e vai permitindo as coisas à medida do crescimento.
E toda aquela realidade daquela história de você ter uma língua que estava alcançando o mundo inteiro, assim como é o inglês hoje, o grego na época, estradas que permitiam você ir de um lado para outro com uma certa facilidade. Então são aspectos, um aspecto de segurança que existia, embora todos os problemas que tinham, mas que permitiu que antes disso não era possível fazer. Então tudo isso, você vê que o mundo estava pronto para receber aquilo que seja aquela etapa que iria iniciar, de Cristo vindo, proclamando, revelando, e depois a igreja cumprindo o seu papel. Então a gente olha toda a história da saída, todo esse processo, desde a criação, a formação da nação de Israel, tudo isso, dentro do plano de Deus, você vai começar a entender essa vontade, esse querer, esse operar de Deus que é maravilhoso. Conheço? Muitas vezes não. Por quê? Por negligência, por preguiça, por falta de querer conhecer qual é a vontade de Deus, por falta de persistência, de perseverança, por falta de constância naquilo que a gente está fazendo ou que temos que fazer. Nós precisamos entender que precisamos dedicar. Precisamos nos responsabilizar pelo processo. Não posso deixar isso, o conhecer a vontade de Deus, na mão de terceiros, na mão de outros. Para depois eu dizer assim, foi culpa deles que não me ensinaram. Não, a responsabilidade é nossa, é pessoal. O compromisso com Deus é pessoal, por isso a gente precisa conhecer e entender as Escrituras nisso tudo. Então, por isso, quando a gente fala para que servem as Escrituras, lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17, por exemplo, fala que ela serve para quê? Para repreender, para corrigir, para instruir. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Ou seja, para que nós conheçamos e vivamos segundo a vontade de Deus. Então, assim, para que servem as Escrituras? Para isso. Para que mais? Se nós olharmos e entendermos, ela fala do quê? Ela fala da importância de todo o contexto da história. Porque a gente pensa assim, agora existe o Novo Testamento, então eu desprezo o Velho Testamento? Não, não desprezo. Por quê? Porque Cristo mesmo falou acerca disso. Ele falou o quê? Eu não vim para revogar, eu não vim para cancelar, eu vim para cumprir. Ou seja, o que está lá nas Escrituras do Velho Testamento é para cumprir. Quando a gente olha, por exemplo, no Novo Testamento que a gente tem hoje, que Paulo falando, olha, que sentava com os judeus para discutir, eles olhavam, investigavam nas Escrituras, eles estavam olhando no Novo Testamento? Não, o Novo Testamento nem existia. Muitas das cartas de Paulo naquela época ainda nem tinham. O que eles estavam olhando? O Velho Testamento. Muitos dos ensinamentos de Paulo, que ele escreveu, que ele colocou nas cartas, se referem a quê? Ao Velho Testamento. O Velho Testamento fala do quê? Fala de Cristo, fala do plano de Deus, fala da história de uma nação para que em Cristo pudesse culminar todo o plano, toda a vontade, todo o querer de Deus expresso e real, ou seja, o Deus invisível se tornando visível, onde nós pudéssemos conhecer de fato esse Deus, palpar. E se a gente continua a ler e a entender, nós podemos aprender que o papel da igreja, conhecendo as Escrituras, é tornar esse Deus invisível, visível, palpável. Essa é a nossa responsabilidade. Assim como Cristo veio, Ele nos enviou para fazermos a mesma coisa, ou seja, para tornarmos esse Deus invisível, visível para as pessoas. Para que não pudesse não ser simplesmente algo teórico, algo distante, algo que não faça sentido para ninguém, aonde eu vou dedicar um tempo para apaziguar a ira desse Deus. Isso não existe. O que nós precisamos entender? Nós precisamos conhecer para que as pessoas possam conhecer a Deus. Então, quando a gente vê o Velho Testamento, ele fala de tudo isso, fala de toda a história, ele é cristocêntrico, ou seja, ele fala de Cristo, ele não fala de outra coisa. E os ensinamentos estão ligados a isso. Aonde Paulo tirou aquela questão, por exemplo, quando fala, olha, quando você vê o teu inimigo com fome ou com sede, que você deve dar comida ou bebida, aonde ele tirou isso? Da cabeça dele? O Espírito foi lá e soprou no ouvido dele? Não, isso está lá nas Escrituras. Qual o mandamento que Cristo trouxe novo para nós?
que aí não tinha no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Cristo veio e falou assim, olha, um novo mandamento te dou. Qual é esse novo mandamento? Que a gente ame como Ele amou. Ou seja, Ele deu o exemplo, foi testemunha, falou e mostrou isso, está nas Escrituras. Mas o que nós vemos a seguir? A história de apóstolos. Homens como a gente, cheios de falhas, de defeitos, mas que amadureceram e cresceram e fizeram o quê? A mesma coisa, amaram como Cristo. E deram as suas vidas em favor para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Isso que a gente precisa entender, é esse evangelho que a gente está falando, é disso que a Bíblia fala. Ele não fala de outra coisa. O que mais a gente tira das Escrituras que a gente precisa entender que é importante a gente compreender isso? É que o Novo Testamento, embora tendo surgido muito depois da igreja, porque os evangelhos, por exemplo, quando a gente olha, foram escritos por quem? Pessoas diferentes. Aí falam, mas é inconsistente. Podem apresentar. Se nós partilhamos de uma mesma situação, de um mesmo evento, e se formos relatar, embora contemos a mesma história, nós vamos abordar essa história diferente, mas a essência da história é a mesma. E o que eles fizeram é a mesma coisa. Então tem propósito, eu preciso entender por que o Evangelho de Mateus foi escrito. Por que Marcos escreveu o Evangelho? Por que Lucas escreveu aquele Evangelho? Por que João escreveu o Evangelho? O que João abordou? Então, todas essas coisas são importantes. Aí você fala assim, mas aonde eu vou aprender sobre isso? Normalmente, qualquer Bíblia que você tenha, logo no início, explica do porquê do Evangelho. Aí você vai ver assim, então por isso que ele não contou isso, por isso que ele não falou isso, ou por que ele abordou isso de forma diferente. Mas o ensino é o mesmo. A essência daquilo que Deus está querendo nos falar é a mesma coisa. E a gente aprende a conhecer isso. Agora, se pergunta assim, o que é importante nesse processo, ou seja, qual é o valor das Escrituras de fato para nós? Porque se não entendermos isso, se a gente não assumirmos isso, algumas coisas como, vamos dizer assim, uma base, eu vou dizer assim, estou perdendo tempo no que eu estou fazendo. Primeiro ponto que eu tenho que assumir, e assumo é por fé, que as Escrituras, ela é divinamente inspirada, escrita por pessoas diferentes, épocas diferentes, em línguas diferentes, e embora nós ainda tenhamos os problemas de tradução, e a falta de conhecimento do significado da palavra na época, e isso muitas vezes comparando, usando, e assim a gente possa, mas a essência, o que trouxe, o que Deus fala, é inegável. É a palavra, é a vontade de Deus expressa. Isso é fundamental assumir, dizer assim, olha, as Escrituras, a Bíblia que eu leio, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, expressa de forma clara para nós. Podiam ter vários motivos para a gente recusar, mas eu aceito por fé, eu aceito porque ela me transforma, porque ela me conduz no conhecimento de Deus, quando eu entro para fazer essa leitura, para conhecer isso, com respeito, com honra a Deus. Eu faço de maneira que, ou seja, eu não trato de qualquer maneira. Isso que é importante fazer. Quando eu vou ler, eu não leio com qualquer espírito. Eu leio desejoso de conhecer as Escrituras e conhecer a vontade de Deus. E mais do que isso, reconhecendo e me submetendo ao Espírito para que Ele ilumine o meu entendimento e traga discernimento daquilo que seja a vontade de Deus, e eu não simplesmente venha para buscar resposta para os meus interesses, mas para conhecer aquilo que seja a vontade e o querer de Deus para a minha vida. É fundamental a entrarmos para fazer um processo de leitura.
Agora, posso eu ler as Escrituras de qualquer maneira? Ou seja, estou lá no desespero, vou lá, abro a Bíblia e falo assim, vou ler lá o que Deus está falando? Posso fazer isso? Não posso. Não é assim que lê as Escrituras. É isso que a gente precisa entender, porque quando as Escrituras falam, ela fala também do quê? Da natureza humana, falam de pessoas como a gente que pisou na bola. A gente vai ter exemplo de Caim, e Deus o advertiu, disse, olha, o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-la. Agora, se a gente pega um pedaço só que não tem nada a ver, a gente vai tirar um exemplo que não deve. Se olhamos a vida de Davi, na essência, só um pedacinho, só uma passagem, a gente vai entender assim, então eu posso cometer adultério? Para vocês entenderem, eu não posso ler as Escrituras desse jeito. Se a gente olha a vida como vida de Acabe, é exemplo para ser seguido? Não, é exemplo para ser observado do que nós não podemos fazer, o que um homem não deve ser. Se a gente tem mais exemplos, temos vários outros. Saul, um homem que estava pronto sempre para fazer, inteligente, sábio, tudo, fazia as coisas? Fazia, mas fazia segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Ele ouvia a vontade de Deus e fazia o que ele queria. É isso que Deus quer? Não. Então não se trata simplesmente de fazer as coisas. Aí Deus chama Davi para ser rei de Israel e fala que é um homem segundo o seu coração, mas que dá exemplo também de coisas que não deve fazer, mas que nós caímos também nos mesmos erros. Serve para nós como exemplo, como testemunho. A gente vê na Bíblia sobre a natureza humana, sobre a nossa natureza corrompida, ela fala disso também, ela expõe isso de forma clara, por isso ela é atual. Por isso, embora nós vivamos num mundo cheio de tecnologia, podendo comunicar com o outro lado do mundo em questão de milionésimos de segundo, ela fala de uma realidade da nossa natureza. Por isso eu não posso ler de qualquer maneira, eu não posso abrir e achar que está beleza. A gente tem o exemplo de Judas, imagina se eu caio naquela situação. Então o que a gente precisa entender? Que nós precisamos conhecer como eu devo ler as Escrituras, como eu devo conhecer as Escrituras. Por isso pessoas fizeram planos de leitura, tem um propósito, para que haja uma leitura, uma sequência. Você pode escolher plano? Pode, tem vários. Agora você fala assim, mas como é que eu resolvo uma questão que eu não tenho conhecimento, se eu estou com aflição, ou se eu estou numa situação de dor, de perda, como é que eu leio as Escrituras? Várias pessoas escreveram, a maioria das Bíblias tem referências para isso, várias passagens que te dá o contexto, que te dá a história, aquela situação onde você pode tirar conforto, mas não leia de qualquer jeito. Não acha que você pegar assim, oh Deus, fala comigo, e abre aqui e vai falar assim, não vai. Porque isso você pode cair numa enrascada. E a gente precisa aprender a ser sábio. Agora, quando você conhece numa situação de dificuldade, o que você vai fazer? Poxa, Deus falou sobre isso para essa pessoa nessa época, vou lá, vou dar uma olhada, vou ver o que Deus está falando, vou refrescar o meu entendimento. Aí eu posso aprender, porque nisso existe sabedoria, nisso existe discernimento, e Deus nos conduz. Mas eu não posso fazer de maneira sem zelo. Tá? Eu preciso ser zeloso no conhecimento, na busca do entendimento. Por isso eu preciso ler as Escrituras, por isso eu preciso seguir um plano, por isso que a gente faz uma proposta de plano de leitura para a igreja. Para quê? Para encher o tempo de vocês? Não, é para conhecer, para aprender sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Agora, se eu acho que é para encher meu tempo, então aí, peraí, você não está entendendo. Quer conhecer? Comece a ler. De que maneira? Pegue um plano e comece a ler. Qual plano? Escolha um. Na internet tem vários planos bons. Na Sociedade Bíblica Brasileira tem planos. Então pegue um plano, vai ler. Se você nunca leu, o que eu aconselho a fazer? Leia só o Novo Testamento. Você já vai aprender muito.
Depois que você tiver com o conhecimento do Novo Testamento, que é mais clara a questão da graça de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, então vai ler o Velho Testamento. E o que a gente precisa entender é que as Escrituras, ela existe para que nós possamos não só conhecer, como entender como nós devemos conduzir as nossas vidas num processo de amadurecimento, como também nós possamos ser pessoas que vão realizar aquilo que seja a vontade de Deus no dia a dia. As Escrituras servem para isso. Gostaria de ler algumas passagens com vocês, para vocês entenderem assim, a importância que a gente vê. Por exemplo, no Salmo 119, a gente vai ler o Salmo 119, vocês querem ler o Salmo 119 todo? Então, assim, nós temos tempo aqui, ainda falta alguns minutos, a gente vai fazer uma leitura dinâmica. Mas, o que fala o Salmo 119? Ele fala de alguns aspectos da Escritura, do conhecimento, que é muito agradável a gente ter isso e lembrar disso. Por exemplo, lá no Salmo 119, do verso 1 ao verso 3, versículo 3, diz assim, se vocês quiserem acompanhar, abra a Bíblia e a gente vai ler alguns versículos. A partir do 1 diz assim, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quando a gente lê isso, nós também lembramos do quê? Do Salmo 1, que fala do quê? Fala acerca da mesma coisa. E aí Paulo, escrevendo em suas cartas, fala acerca do quê? Fala das mesmas coisas. Ele não fala de coisa diferente, de conhecer o ensino, aquilo que está nas Escrituras, aquilo que Deus fala, que nos fala do modo de viver. Lá no verso, por exemplo, 7, diz assim, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, ou seja, eu preciso aprender, eu preciso compreender quais são os retos juízos de Deus, para que então eu possa render graças com integridade de coração, um coração íntegro diante de nosso Deus. No 9 diz assim, olha, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. O que a palavra traz? Ela traz-nos ensino de como nós devemos proceder neste mundo. Jovens, velho como eu, se aprendeu, beleza. Se não aprendeu, vai ter que estudar mais, porque é mais cabeça dura. Mas jovem tem mais chance. Vocês estão entendendo isso? Se eu não conhecer as Escrituras, como eu vou guardar o meu caminho? Como eu vou ser exemplo, testemunho desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, diante das pessoas? Como eu vou proclamar as virtudes de Deus? Como eu vou revelar Deus se eu não conheço? Se eu estou andando como uma criança espiritual, ou seja, andando segundo o pensamento deste mundo. Nós precisamos transformar a maneira de pensar, a maneira de agir, ou seja, o entendimento, para que a gente possa compreender a vontade de Deus e viver segundo essa vontade. De que maneira eu faço isso? Conhecendo, observando as Escrituras, ou seja, aprendendo acerca dela. Lá do verso 49 diz assim, lembra-te das promessas que fizestes a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei.
tem se dado assim comigo, porque guardo os seus preceitos. Então, o que me faz forte? O que me sustenta? O que mantém na jornada? Conhecimento dos preceitos de Deus, ou seja, conhecimento do que Ele fala, das suas promessas, daquilo que está na Escritura. Porque se eu não conhecer, poderei eu permanecer firme diante de zombaria, Não posso, eu vou desistir. Por quê? Porque eu acho que eu estou equivocado no que eu estou fazendo, ou então tenho vergonha. Mas por que eu tenho vergonha? Porque eu não conheço. Não conheço o que fala. E assim, Jesus disse em sua oração que a vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho. Como a gente pode conhecer a Deus se a gente não conhece nem aquilo que Ele fala de forma clara acerca dele? Então, eu preciso conhecer as Escrituras para poder iniciar uma jornada de conhecimento de Deus. Amém? O que fala lá no 63? Olha, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Onde a gente vê sobre isso? Com quem eu devo andar? De que maneira eu devo me comprometer de fato? Posso andar com todas as pessoas, mas eu não devo como fala o Salmo 1, não partilhar do mesmo pensamento da mesma maneira. Agora, se eu conheço a Deus, se eu conheço os seus preceitos, e se eu conheço aqueles que andam com o Senhor, eu vou me fortalecer e vou poder fazer aquilo que é a vontade de Deus, revelar esse Deus maravilhoso ao mundo, diante de todas as aflições, das dificuldades, porque Jesus mesmo disse, se eu tenho esperança de dizer assim, olha, minha vida vai ser boa, vai ser tranquila, eu não quero problema, eu vou alcançar isso? Vou alcançar uma vida boa, sem problema, sem dificuldade? Vou? Não vou. Por quê? Porque Cristo falou que no mundo a gente vai passar por aflição, por dor, por dificuldade. Mas isso vai me impedir de ter uma vida plena? Não. Por quê? Porque eu conheço Deus. Porque é uma promessa do Senhor, que nele nós teríamos o quê? Vida plena. Viu como fica mais fácil a jornada quando a gente começa a conhecer as Escrituras? Porque problema vem, dificuldade vem. Como é que a gente encara isso? De frente, entendendo que Deus usa isso para o quê? Para o meu amadurecimento, para que eu revele Ele naquelas dificuldades, para que eu manifeste Deus diante dos problemas. Só isso, nada mais. É porque Ele quer me punir? Não, porque Ele quer me ensinar a andar na sua vontade. Amém? O que mais a gente tem? Olha lá, no 104 diz assim, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Como é que a gente pode ter entendimento? Através dos preceitos do Senhor, dos ensinos, daquilo que Ele fala. Depois, no 105, fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jargão que nós conhecemos. Crente fala demais isso, mas de fato na sua vida, na minha vida, isso só é quando nós conhecemos as Escrituras. Por quê? Porque eu vou deixar ser guiado por aquilo que ela fala. Por quê? Porque é a palavra de Deus e retrata a vontade de Deus. Eu vou agir e reagir segundo aquele entendimento que eu adquiri através das Escrituras. Amém? O que mais nós podemos aprender aqui? Lá no 112 diz assim, olha, induzo, ou seja, forço o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Então, está vendo? Está entendendo o porquê das Escrituras? Para que servem as Escrituras? Lá no 127 fala o quê? Olha, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho em tudo reto os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade.
amamos as Escrituras de fato mais do que o ouro, mais do que a prata, aí nós precisamos julgar a nós mesmos. O que nós temos feito? Onde temos colocado o nosso coração? O que nós estamos buscando? Qual é a prioridade da nossa vida? Quando eu começo a sentar e pensar nisso, aí eu penso assim, estou pisando na bola. Eu não entendi. Por quê? Porque eu estou correndo atrás de coisas deste mundo. E o que nós aprendemos nas Escrituras? Que em tudo que a gente fizer, a gente deve fazer com zelo, com dedicação para o Senhor e aproveitar as oportunidades. Aquilo que está surgindo na minha frente eu aproveito, mas não é para eu ficar correndo atrás daqui. Onde nós aprendemos sobre isso? Paulo falou acerca dos escravos. Olha, você nasceu sendo escravo? Não tem problema nenhum não. Não vai correr atrás da sua liberdade. Mas se tiver a oportunidade, pegue. Mas sirva ao Senhor do jeito que você é. Você tem que servir, você tem que manifestar e revelar esse Deus. Você tem que dar prioridade a isso, buscar a expressão dos valores eternos através da sua vida. É um compromisso pessoal nosso, para que na igreja possa ser algo útil, que a gente possa ser útil na família de Deus, no processo de crescimento, de amadurecimento, com todos os nossos defeitos, mas para que a gente possa ensinar e aprender uns com os outros. E aí sim, revelarmos como igreja, como família, ao mundo, o Deus que nós conhecemos. Por quê? Porque Jesus disse isso. Existe outra forma de revelar Deus? Não. Ele disse que ele orou ao Pai pedindo pela unidade, porque através da unidade era a forma do mundo conhecer que ele foi enviado. Por isso nós estamos cheios de religiosos. Por quê? Porque nós mostramos uma religiosidade, e não de fato Deus verdadeiro. Por isso precisamos conhecer as Escrituras. Lá no 140 fala o quê? Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. No 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Lá no 160 fala o quê? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e a cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, quando eu conheço, eu compreendo isso, e lá no 163 fala que, olha, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Qual é a forma de conhecer as Escrituras? Esperando que ela entre por osmose? Esperando que, pondo debaixo do travesseiro e dormindo, vou aprender, vou assimilar as Escrituras? Não. Eu preciso conhecer, preciso entender que é a palavra de Deus, preciso aceitar que é a palavra de Deus. Porque se eu nem aceito que é a palavra de Deus, se ela é conveniente segundo os meus interesses, eu vou dizer assim, olha, você ainda não entendeu nada. Precisamos entender. Então eu preciso aceitar, é a palavra de Deus, é divinamente inspirada, é um instrumento de Deus para falar da sua vontade, para falar do seu querer, é um instrumento para me corrigir, para me colocar nos retos caminhos do Senhor, para que eu seja instrumento e expressão da sua vontade neste mundo. É o manual de instrução para que eu seja aquilo que Deus disse que eu sou, para que eu expresse o que Deus disse que eu sou. É conhecendo as Escrituras que eu vou ser o instrumento que Deus deseja que eu seja neste mundo. E se eu não buscar esse conhecimento, tem problema? Olha, o que você vai viver eu não sei, mas com certeza não é a vontade de Deus para a tua vida. Que seja um tempo para refletir, que seja um tempo para repensar o que nós estamos fazendo, para repensarmos e abandonarmos a nossa religiosidade, para que as escamas sejam retiradas dos nossos olhos e a gente possa entender a vontade de Deus. Para que a gente, lendo as Escrituras, não sejamos propagadores de heresias, de ensinos hipócritas e de atitudes de hipocrisia, mas que a gente possa ler com o coração disposto a aprender, a conhecer essa vontade, para sermos a luz neste mundo, como de fato nós fomos chamados para ser. Para sermos o sal nessa terra, como de fato fomos chamados para ser. Para que entendamos que somos uma nova criatura, um novo ser,
uma pessoa feita segundo o coração de Deus, criado à imagem de Cristo, recebemos a mente de Cristo e que precisamos amadurecer, conhecer essa vontade para sermos expressão dessa vontade no mundo. E abandonarmos de fato todo pensamento natural, todo pensamento religioso, toda hipocrisia religiosa, para sermos instrumento e expressão da vontade de Deus aonde estivermos. Amém? Então precisamos conhecer. Não é uma opção, não é uma condição que eu tenha, dizer assim, posso ou não posso. Não, eu preciso. É imprescindível, porque conhecendo eu vou andar segundo o coração de Deus. Segundo a sua vontade, entender toda a obra que Ele fez, tudo que Ele realizou. O que Deus vai exigir de você, à medida que você vai fazendo essa caminhada, é um problema que você vai resolver com Ele. O papel que você vai desempenhar no corpo, a função que você tem, para que Ele te chamou, o que você vai fazer com relação ao corpo e com relação ao mundo, isso Deus vai te mostrar à medida que você vai caminhar. Mas precisa ter um coração disposto a aprender, um coração aberto para aprender, que aprenda, que tenha o desejo de aprender e conhecer a vontade de Deus, para crescer, para amadurecermos, para revelarmos o Senhor e sermos instrumento da sua graça. Nós precisamos, e precisamos ajudar uns aos outros nessa jornada. Então, assim, reflita sobre isso, pense sobre isso, busque o conhecimento, para que o conhecimento gere transformação de consciência, de compreensão, para que aí sim, mudando o entendimento, mudando essa compreensão daquilo que Deus nos chamou, possamos, de fato, viver plenamente a vontade de Deus na nossa época, no nosso tempo, para a nossa geração. Para que sejamos capazes de formar outras pessoas que farão o mesmo, discípulos que seguirão o Senhor Jesus e o honrarão e o glorificarão neste mundo. Amém? Não se trata da nossa vontade, não se trata do nosso querer, mas de uma jornada de aprender, conhecer essa vontade e aprendermos a submeter a essa vontade, para que Ele receba toda a glória. E aí a gente possa falar como Cristo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós estamos aqui para isso, para nenhuma outra coisa. E Ele nos derramou a graça, abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos compreender a sua salvação. E não foi à toa. Não foi para continuarmos nessa vida miserável e mesquinha que muitos de nós temos feito e temos caminhado. Ele deseja que nós sejamos expressão plena da sua vontade neste mundo. Varões e mulheres perfeitas que honram e que glorificam o seu nome. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, que possamos, conduzidos pelo Teu Espírito, compreender a Tua vontade através das Escrituras, Senhor, sendo instrumento da Tua justiça e expressão do Teu querer, homens e mulheres que glorificam o Teu nome. Em cada palavra, em cada ação, em cada reação. Que a gente cresça para poder ser instrumento útil, vaso de honra, vaso para a Tua honra, e não instrumento para propagar as obras do diabo neste mundo, Senhor. Porque o mundo já está cheio disso. Nós que conhecemos da Tua graça, tivemos o entendimento da Tua salvação, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente cresça, amadureça e sejamos como Paulo, como Pedro, como João, tantos outros, que deram as suas vidas em favor do Evangelho, do Teu reino, para que a Tua vontade pudesse ser conhecida de maneira prática na vida uns dos outros. Que a gente seja esse instrumento de justiça, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.